Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. Eu sou a Carla Correia e juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje o tema é ansiedade do ano novo e as expectativas que nos prendem. O ano muda no calendário, mas és tu quem decide se muda por dentro. Todos os anos assistimos ao mesmo ritual emocional. Promessas, metas, listas, desejos, expectativas. As famosas 12 passas que supostamente vão mudar tudo. Mas ninguém fala do que acontece quando o ano vira. E nós sentimos que continuamos exatamente na mesma. A ansiedade de um novo ciclo não vem do futuro. Vem da cobrança interna, da comparação, da culpa e da sensação de que ainda não fomos o suficiente. E é isso que precisamos de desmistificar hoje. Nelson, por que é que a passagem de ano cria tanta pressão emocional? Bom, muita gente diz que não gosta desta noite. É uma noite que cria uma pressão emocional, é uma passagem de reflexão das 12 passas de 2024 para o que eu não cumpri, para as 12 passas que eu vou ter que comer para 2026. Em 2024 eu passei para 2025 a comer 12 passas que eu decidi ter e viver e sentir, e agora em 2025 vou passar para 2026. É como se fossem as promessas abandonadas. É olhares tipo o plano de ação e ver quantos de cheque é que tu lá tens. Exatamente. E esse cheque do que lá temos, muitas vezes, cria essa pressão emocional. O ano novo simboliza muito o nosso espelho, o ano do que passou e o ano do que vamos querer ver, do que vamos querer sentir. E estes espelhos raramente mentem. Nós temos dentro de nós um julgador e um crítico automatizado. O que é que ficou por fazer e o que é que ainda falta por fazer? O que é que eu queria cumprir que eu acabei por não cumprir? Aquela noite lembra-nos tudo o que desejámos e o que não cumprimos. Tudo o que adiámos, tudo o que perdemos, tudo o que não conseguimos ser, ter, fazer, acontecer. Mais um ano que eu escrevi-me no ginásio. Isso lá foi em janeiro e fevereiro. Uns meses antes do verão. Era isso que eu ia para dizer. Exatamente. O normal é os meses antes do verão. Yeah. Então, tudo o que não conseguimos ser, este ano, este final de ano, acaba por expor a nossa relação com este tempo. E o tempo acaba por ser um castrador dentro de nós, que foi mais um ano vivido. Já passou um ano. Como é que ainda há pouco tempo estávamos em agosto, no tempo de calor, e passou o Natal e está a entrar o Ano Novo? Nem damos por este tempo passar. Então, este Ano Novo expõe a nossa relação com o tempo. Ano Novo significa novo aniversário. É um ano que se soma à nossa idade. Só a única que não muda é a data de nascimento. As outras é sempre a somar. Então todas estas expectativas que carregamos, a pressão não é o calendário, que ele é o inocente, mas é da forma como nos medimos em relação a esse calendário. Com a minha idade já era expectável eu ter isto, eu ser isto, eu atingir aquilo. Yeah. Só que ainda não foi este ano. Ainda não és mãe? Talvez sejas para o ano. Ainda não casaste? Para o ano vais casar. Ainda não tens uma namorada? Pode ser que este ano vais conseguir ter. E é sempre este tipo de conversa que nós vamos criando e falando. As 12 passas acabam por ser uma ansiedade do que queremos ter, mas também a frustração de não ter lá chegado. É, exatamente isso. Há pessoas que vivem as 12 passas como um momento de esperança e outras como um momento de pura ansiedade. O que está por trás disto? Ora bem, as 12 passas são na realidade 12
premissas de avaliação do nosso exame mental, ou mais melhor ainda, o exame emocional. Cada passa, cada uva é um desejo, e então ao mesmo tempo também é uma cobrança, uma expectativa, um desejo de que eu queira ter, atingir. E eu penso que muitas das vezes, quando pomos aquela passa para algo acontecer, uma mudança tem que surgir, uma decisão tem que ser tomada. Talvez este ano seja diferente, todo o meu mapa astral diz-me que 2026 eu vou ganhar, vou viver, então vou ter que mudar a minha vida, eu não posso falhar outra vez. E este corpo sempre responde com um processo de uma ansiedade escondida, porque a mudança não nasce do ritual. Não é o ritual que nos faz mudar. Se assim fosse, todo o esotérico e místico teria um sucesso na cura de todo o sofrimento emocional. Faz o ritual que ele vai curar. A mudança acontece sim do comportamento, da persistência, do foco, da permanência. E se o sonho é assim tão grande, porque é que eu me esqueço dele a partir do mês 6? É tomarmos consciência e depois, com consistência e disciplina, conseguir chegar àquilo que é o objetivo que nós definimos. Essa faz toda a diferença. Então o comportamento nasce dessa diferença da mudança do nosso estado interior. Isso exige tempo, consciência e consistência. E temos alguém aqui a arranjar o nosso estúdio insistentemente, mas pronto, tem vontade própria e ele tem direito também a fazer isso, não é? É como o meu microfone. E depois vem aquela comparação inevitável com as vidas perfeitas que vemos nos outros. Como é que isso acaba por impactar também no novo ano? Bem, isso impacta brutalmente. Estas comparações são imensas. O ano novo acaba por nos comparar com o que não fizemos, com o que dissemos que íamos fazer e não conseguimos, ou com o que os outros atingiram e nós conseguimos. Então, este ano novo as pessoas não comparam resultados, acabam por comparar valor. E quando olham para os outros sentem que estão atrasadas, falhadas, insuficientes. E o ano que soma é, eu já vou fazer 30 anos, não tenho carro próprio. Já tenho 35, ainda moro em casa dos pais. Cheguei aos 40, ainda não sou pai, ou não sou mãe. Então cada pessoa tem um calendário interno, que já não é só o calendário biológico, também é o calendário da expectativa, do sonho adiado, da frustração concebida, que alimentamos todos os dias. E quando nos comparamos ao tempo de outra pessoa, o outro tem 30 e já conseguiu, eu com 40 ainda não estou lá, acabamos por não respeitar o nosso. E então o ano novo acaba por assumir uma corrida de 100 metros e não uma maratona. Então devemos de ver o ano novo como um recomeço. E claro, como todos os recomeços, eles não têm meta, têm em si um propósito, uma missão para nós, sem expectativa do exterior, mas sim como fosse assumir um compromisso connosco próprios. Nós hoje falamos muito da comparação. Será que o que fazemos é mal a comparação? Será que não devíamos de comparar sem mal, mas olhar para o outro como uma inspiração que nos leva a conseguir alcançar aquilo que nós queremos? Sim. Esse processo é muito conhecido na modelagem, no rapport de copiarmos, modelarmos o comportamento que o outro está a ter para eu também atingir esse resultado daquilo que eu quero ser. Nós acabamos por sempre fazê-lo. A grande chatice é que a malta de sucesso tem hábitos e rotinas que eu posso não querer ter. Voltamos à consistência e à disciplina. Então quem é que não quer ter a conta do Cristiano Ronaldo? Pode não querer passar pelo processo do sacrifício, pequenos sacrifícios para que algo melhor possa acontecer. Então, aos que modelem a atitude e o comportamento, eu quero ser como o Cristiano Ronaldo, eu vou-me perguntar o que é que ele fez para ser. E o que é que eu vou fazer? Copiar e fazer igual. Mas se eu não tiver consistência e permanência, é um sonho de uma expectativa que não é mais do que uma crença religiosa, de um hábito e de uma rotina que um dia vou instituir na minha vida, mas nem sequer me digna entrar no ginásio para atingir o corpo da vizinha do andar primeiro, que parece que já nasceu com a genética mais perfeita do mundo. Mas ninguém lhe vai perguntar qual é o hábito e a rotina que ela incorporou na sua vida para o atingir. Se eu quiser, manter. E para o manter.
Então vou-me sentar com ela e vou-lhe perguntar: oh vizinha, o que é que você faz todos os dias para estar nessa performance? Afinal de contas, você tem 65 anos e faz vergonha a muitas de 20 anos. E naquele momento ela vai dizer um conjunto de situações em que a partir da terceira eu já pensei que para mim é impossível. Jamais eu tenho tempo, disponibilidade. Quando eu tiver 65 anos também vou ter o tempo dela. Quando eu tiver 65 anos também vou ter o corpo dela. Eu com 40, quando tenho mais 20 kg acima do peso, não tenho tempo para perder este peso. E estas coisas começam a acontecer. Então, as expectativas de modelar quem é de sucesso significa eu modelar quem já lá chegou. Exato. Bem, ninguém tem que inventar a roda. Ela já existe. O que interessa é perceber qual é a dimensão da roda que eu quero ter e como é que se faz uma roda existir na minha vida. Só basta copiar e modelar quem já lá chegou, mantendo o foco, a persistência, o foco, a atenção, a rotinização de todos esses hábitos, rotinas de sucesso. E vamos lá chegar. No fundo é comprometer-se, não é? O compromisso faz é... parte. Cada passo é um compromisso engolido para dentro. Leva-se a passo à boca e engole-se. Eu quero ter, eu quero ser. O problema é que os meses vão passando e são só 12. É verdade. É pouco tempo para cumprir tanto desejo. Uma das emoções mais comuns nesta época é a culpa. A culpa de não ter feito mais, de ter sido mais, de estar onde se imaginava, porque isto acontece. Ora bem, muitas vezes até o não termos sido mais. Nós queríamos tanto fazer tudo, porque é que eu não consegui ser mais? Então, muitas vezes confundimos estas metas com a nossa própria identidade. Quem é que eu sou? Quais são os recursos que eu tenho? As minhas capacidades e habilidades que eu desenvolvi? Então, para 2026 eu quero fazer coisas que nestes anos todos eu não consegui fazer. Então, o que é que vai acontecer? Certamente o milagre só possa acontecer, não é? Então confundimos metas com esta identidade. Não atingimos um objetivo, achamos que o problema somos nós. Entramos neste processo de culpa interior como se fôssemos os culpados por não criarmos uma evolução. Mas a culpa tem sempre um estado de julgamento. Há sempre um culpado dentro de nós. Bem, esse é o primeiro processo que a gente tem que libertar, porque esta culpa cria uma paralisia. Há um culpado, tem que haver uma sentença. Só que a sentença nunca é a correção do comportamento. Não é um estado assertivo de evolução. É sim um julgamento. Eu não atingi este objetivo, sou um culpado. Estou paralisado na mudança de comportamento. Então, as pessoas acabam por esquecer que a vida não é assim tão linear. Neste 2025 eu não consegui atingir isto porque tive outras metas e outros objetivos a atingir. 2026 eu vou colocar isso como meu propósito a atingir. Não significa não me comprometer em fazer, mas com uma expectativa assertiva de o fazer acontecer. Quem for gestor de empresas sabe perfeitamente que a nossa expectativa é atingir um determinado nível, mas tudo tem dependências dos ambientes, dos fatores externos. A tendência é que... As normais condicionantes? Exatamente, do próprio mercado, claro. Também do nosso estado interior. Eu quero atingir uma alta performance física, mas os 3 primeiros meses do ano tive uma gripe consumada profunda ou outro tipo de doença que possa ter tido, então é uma forma assertiva de o fazer e não uma culpa de se diminuir. Então esta paralisia ela tem que ser liberta. Então a nossa decisão não é uma linha crescente, é assim um ciclo de avanços, quedas, pausas, curas, reencontros. E então essa necessidade que a gente tem que sentir, que é ser assertivos connosco próprios, é como subirmos uma escadaria. E há passos que às vezes temos que pausar para voltar a respirar e às vezes temos que recuar 2 passos para conseguir ultrapassar os que vão a seguir. Então a culpa não irá corrigir este passado do que não foi feito, mas a culpa pode oferecer uma consciência que vai corrigir o tempo e o caminho do futuro. Então, quando estamos nas 12 passas, em vez de nos culpabilizar, é muito provável que a gente possa ressignificar. Eu não atingi isto porque eu falhei nisto, ou não podia ter cumprido aquilo, ou podia ter seguido melhor aquilo. Então, neste novo ano que vai entrar, eu vou seguir melhor este processo. Vou ter mais em atenção aquilo, vou ter um compromisso maior com aquele processo. Sempre assim. Essa culpa em exagero pode-te até bloquear. Paralisia mesmo, faz mesmo um estado de paralisia da decisão de queremos atingir. Eu dizia mesmo que essa paralisia ela acaba por ser também uma... Sabes, todo o culpado que
que tem uma sentença, irá ficar preso durante um período de tempo dessa sentença. Exato. Então, nesse período de prisão, nenhum comportamento lhe é dirigido, porque ele está num estado de prisão e, se cumprir a arte corretiva de uma prisão, nenhum comportamento negativo lhe é atribuído. Certo. Então, naquele estado de paralisia, mal não vai fazer a ninguém. Então, nós passámos um 2025 que não atingimos as expectativas, 26 prisão, 27 prisão, 28 prisão, 29 prisão, 30 acordei para a vida e digo assim, agora quero viver tudo para 31. Paralisia novamente por não atingir os objetivos dos 4 anos anteriores, vamos lá, mais 4 anos de reclusa. E nunca mais passamos disto, não é? Então a culpa tem que ser assertiva. O que é que eu não atingi, o que é que eu quero atingir? E como é que eu posso fazer? Se eu não sei, vou procurar quem é que já o fez. Exato. Copio e faço igual. Simples assim. Para quem está a ouvir-nos e sente esta mistura de ansiedade, esperança e medo, o que é que podemos fazer para começar o ano de uma forma mais saudável? Então, primeira coisa não é se inscrever no ginásio, mas pode ter a intenção de o fazer. Então, a inscrição do ginásio pode ser uma boa decisão, mas não é a obsessão para que os 3 primeiros meses eu tenha já que atingir um resultado megalómano da promessa de todas as marcas que possam existir. Então, esta obsessão não define. Precisamos sim definir a direção, não pela obrigação, mas sim por uma satisfação interior de eu começar a atingir pequenos ou médios objetivos que eu queira sentir no meu corpo. Ou seja, a definição de metas possíveis, que sejam mensuradas e observadas, que eu possa atingir a curto prazo. Definirmos que eu quero perder 20 kg no ano de 2026, pode não ser assim tão possível, mas perder 3 ou 4 kg nos primeiros 3 meses pode ser possível. E se calhar até vão uns 20 no ano. Mas claro, naqueles primeiros meses são aquelas pequenas metas que nos vão dar uma maior energia para repetir essa sinergia do hábito e da rotina. Então essas metas possíveis vão respeitar a nossa energia real e não uma fantasia ou uma expectativa de que, bem, tu não vais ao ginásio, tu queres entrar agora e já queres atingir isso ao final de 3 meses. É retirar um bocado essa parte da imposição e deixar fluir com consciência. Deixar fluir, sim. Não é? Deixar fluir com consciência. Viver o processo de forma mais descontraída. Exatamente. Porque a imposição acaba por depois cair nesse poço, É não é? verdade. Nesse buraco. E também recorrer a quem já anda no caminho há mais tempo. Exato. Porque isso vai ajudar a corrigir o tempo. Bem, quem quiser ir numa estrada daqui para o Algarve, quem não souber a condução para o fazer, ativa o GPS e alguém lhe vai dizer. Mas esse alguém já fez esse caminho mais vezes. Exatamente. E se mesmo assim eu for recebendo indicações, eu pergunto a quem já foi. E eu vou lá chegar. Isto parece que é normal para o caminho de estrada, mas no caminho da vida não é muito diferente. Quem lá chegou já traçou o caminho. Quem lá chegou já sabe fazer. Mas depois entramos aí também nos egos. Aquele tipo de pessoas de que não precisam de pedir nada a ninguém, não precisam da ajuda de ninguém e ficam ali naquela bolinha e não conseguem sair de lá, mas preferem continuar ali e não conseguir lá chegar a ter que pedir ajuda ou seguir alguém que já tenha feito o mesmo percurso e dali retirar a aprendizagem para si próprio. Esse é o terceiro, que é a gentileza interna. Essa compaixão, esse amor, essa situação que nós transformamos para os outros, mas também connosco. Não transformamos os nossos objetivos em castigo. Eu tenho esse castigo e essa forma de ausência de consistência mínima que me faz sentir castigado por essa ausência de hábito ou rotina. Então, esses pequenos passos repetidos valem mais do que grandes ideias que são logo abandonadas em fevereiro ou março. A inscrição que se faz em fevereiro, os equipamentos que se compram todos em fevereiro, no caso do ginásio, e depois abandonam-se tudo em fevereiro ou março. Eu deixo de ir, afinal de contas a minha expectativa é que ir ao ginásio era fácil, depois começou a ser difícil e sentido no corpo. E depois é também recordarmos regularmente o que nós definimos de fazer. É normal que a gente no primeiros 3 meses a gente recorda as 12 passas. Ao final de 6 meses já fica um pouco distante essa situação. Então é bom que a gente até possa escrever o que é que eu decidi para 2026 fazer. Grande parte das empresas faz um mapa de investimento e grande parte dos empregados que fazem parte dessa empresa conhecem
neste novo ano, definido. exatamente. O plano de ação, O plano, o orçamento. o orçamento do Estado, ele é definido e nós sabemos que o Estado em 2026 irá investir mais nestes campos e naquele campo. A expectativa é de vermos isso acontecer e nos alinharmos nesse sentido e o fazer acontecer. Então, essas decisões podem acontecer nessa primeira parte. Então, precisamos de recordar essa situação contínua. Não precisamos de um ano novo para mudarmos. Precisamos, sim, de um momento contínuo connosco para nos recordarmos que decidimos mudar e quais foram os hábitos e as rotinas que decidimos incorporar e darmos razão a elas. Tornarmos modelos para outros em que nós já seguimos alguém e eu agora quero tornar-me um modelo para que outro me possa seguir. Algo assim. Bom, então, talvez esta mudança de ano, ele não nos pede pressa. Talvez este ano que vai passar nos peça uma diferença que é a presença. A presença que é não termos metas impossíveis, não nos impedirmos de atingir a nossa verdade, nós não querermos ser outra pessoa que não a nossa pessoa, porque muitas das vezes chegamos a uma determinada idade e podemos nos perguntar: quem é que eu tenho sido estes anos todos? Eu tenho imitado quem? Se eu não estou a ter sucesso naquilo que eu quero ser, eu ando a imitar pessoas de insucesso. Os meus hábitos e as rotinas são de pessoas de insucesso e não de pessoas de sucesso. Então, se este ano muda no calendário, nós utilizamos esta âncora temporal para mudarmos a nossa vida interior. E quando nós começamos a criar estas mudanças de comportamento por fora, nós mudamos o nosso interior. Ok. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigado por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia. E juntos fazemos A Voz da Mente. No próximo episódio, continua, porque aquilo que não escutas hoje, a vida repete amanhã.